E o Banco Central decretou hoje a liquidação extrajudicial do Banco Pleno, que já, inclusive, pertenceu ao conglomerado do Master, investigado por supostas fraudes financeiras. O atual dono do Pleno, Augusto Lima, deixou a sociedade com Daniel Vorcara no ano passado e ficou com esse banco. Ambos foram presos na Operação Compliance Zero e foram liberados sob uso de tornozeleira eletrônica. O Banco Pleno enfrentava dificuldades de liquidez e buscava um investidor para continuar operando. Por determinação do Banco Central, a instituição estava proibida de emitir novos títulos de investimento para se financiar. No mercado secundário, onde os títulos chegaram a ser negociados a 165% do CDI no final do ano de 2025. Esse é um valor fora da realidade, muito diferente dos índices que são usados ou negociados pelas outras instituições, as grandes principalmente. Com isso, as liquidações extrajudiciais de instituições ligadas ao Banco Master criaram um rombo de quase 52 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito, a maior cobertura da história do fundo. Vou começar pelo Luiz Felipe Dávila. Dá para colocar isso como consequência ainda das notícias que nós estamos tratando do Banco Master, né, Dávila? Agora, a liquidação de um outro banco que fez parte em algum momento do conglomerado do Banco Master de Daniel Vorcara. E aí, Dávila, o que é preciso considerar? Mais uma instituição financeira liquidada e, mais uma vez, o FGC será acionado. É mais uma vez o modelo de picaretagem do Banco Master sendo replicado numa velocidade do som. É isso que aconteceu. Mais um banco compra um outro banco quebrado, depois vende para o Master, tenta lançar a CDI a 160%, e aí prometendo aos clientes que comprarem isso, que isso está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. É um absurdo. O Banco Central fez muito bem em intervir mais uma vez, e nós não sabemos essa bola de neve, porque o que tem de banquinho pendurado debaixo do Master, por causa de todas essas negociatas feitas atrás, ainda pode sobrar um rombo maior do que os 50 bilhões para o Fundo Garantidor de Crédito. Então, é preciso, como eu disse, fazer com que este episódio sirva de exemplo para rever regras não só da regulação do Banco Central, como regras do Fundo Garantidor, porque senão acontece isso, pequeno banco fica dizendo que tem CDB para lançar muito acima de preço de mercado, com a garantia do Fundo Garantidor, e a conta fica para os grandes bancos, que na verdade são os grandes contribuintes do Fundo Garantidor de Crédito. Isso é dinheiro privado, gente, isso não é dinheiro do governo, não, isso é dinheiro que sai do cofre dos bancos. E banco não gosta de perder 50 bilhões de reais assim para ficar pagando malandragem de pequeno banco que fica vendendo produto muito acima do valor de mercado e depois joga esse prejuízo, que é o que está acontecendo agora, nas costas dos grandes bancos para pagar a conta. Então, é óbvio que nós vamos ter aí revisão de regras e de governança em relação a isso, para que este episódio não se repita. O Banco Master foi, sim, um sinal de alerta para rever governança e o funcionamento do Fundo Garantidor de Crédito. Pois é, Banco Central decretando a liquidação de um outro banco, o Banco Pleno, que tinha conexão, inclusive, com o Banco Master de Daniel Vorcara. De que maneira isso vai afetar o sistema financeiro? Vamos entender isso daqui a pouquinho com o Bruno Musa, que vai trazer as várias análises sobre um cenário futuro. Mas chamar o delegado Palumbo para analisar a situação que envolve o Banco Pleno, mas antes, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui com as análises dos nossos comentaristas. Você, delegado Palumbo, digamos, um novo capítulo que envolve o Banco Master, a liquidação do Banco Pleno, que teve conexão com o Banco Master, inclusive os dois proprietários das instituições atuaram juntos em várias negociações. Olha, Caniato, se o Banco Central tomou essa decisão, deve ser respeitada, afinal de contas, deveria, né, pelo menos ser um órgão independente e autônomo, sem ingerência política. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Basta alguém se sentir aí lesado ou não gostar de qualquer tipo de decisão, que recorre rapidamente ao Supremo Tribunal Federal, que ultimamente tem aí
colocado aí a colher em tudo quanto é assunto, até no muro da Cracolândia, né? O que chega a ser um absurdo, né? Então, se tomar uma decisão técnica, deve ser respeitado, não tem mais condição de operar. Está ali numa situação que vai acabar lesando milhares de pessoas. Tem que ser feito exatamente isso, e agindo com independência e autonomia, desde o seu presidente até o conselho e todos que lá fazem parte dessa instituição, Caniato. Pois é, inclusive, a informação divulgada hoje, o Fundo Garantidor de Crédito disse que o Banco Pleno tem 160 mil credores, com cerca de quase 5 bilhões de reais a receber em garantias. Chamar o Bruno Musa para trazer as informações relacionadas à liquidação do Banco Pleno, de que maneira isso agrava a situação. É preciso olhar com cuidado também para a atuação e possíveis sinais que foram emitidos para o Banco Central tomar algum tipo de atitude. A liquidação acontece agora, deveria ter acontecido antes, Bruno. O que é preciso trazer e compartilhar com o nosso público agora? Bom, Caniato, essa, na verdade, não gera nenhum tipo de surpresa. A quebra, inclusive a liquidação do Banco Master, não gerou nenhum tipo de surpresa. O que gera surpresa são os tentáculos que estão aparecendo por todas as partes e quase todas as instituições brasileiras, em toda aquela arquitetura incrível que foi criada. Incrível não só do ponto de vista positivo, mas de envolver tantas pessoas. O Banco Pleno, como o Dávila falou, é um bracinho pequeno que foi usado ali dentro do Master, como tantas outras instituições financeiras que podem aparecer. E o incrível é que o rombo ultrapassou 50 bilhões de reais, são 52 aproximadamente até o momento, o que representa, pasmem, por volta de 40% do Fundo Garantidor de Crédito, gente. É um fundo onde tem por volta de 130 bilhões, segundo o próprio site do Fundo Garantidor de Crédito. Um banco, e eu vou falar porque são ele, o Master e as suas pequenas ramificações. De novo, o valor do Banco Pleno ele é marginal frente a tudo que a gente está vendo aqui, né? É muito pequeno o valor, entre aspas, não nominal, mas frente a esses bizarros tentáculos que estamos vendo. Então, o Fundo Garantidor de Crédito já tinha que pagar 47, agora vai a 52, não é que vai quebrar o Fundo Garantidor de Crédito, mas é impressionante como um banco que não era nada, tinha por volta de 300 milhões de reais de patrimônio em 2019, hoje representa mais de 52 bilhões de reais na maior fraude disparada do sistema financeiro nacional. Eu mencionei há poucos dias aqui com vocês. Deixa eu te interromper. Eu só vou receber a rede Jovem Pan agora conectada. O Bruno Musa faz uma análise extrapolando a situação que envolve a liquidação do Banco Pleno, mas trazendo naturalmente o pano de fundo a situação do Master e essas várias outras instituições menores que tinham conexão com a operação do Banco Master. Bruno, desculpa, eu vou pedir para você retomar daí, agora todo mundo conectado e todos atentos à sua análise. Diga para a gente se mudanças na regra do FGC estão sendo discutidas nesse momento também. Maravilha, vamos lá, muito bem-vindo a todos agora. Então, o que eu estava falando é que esse banco, ou esse conglomerado todo, representou 40% do Fundo Garantidor de Crédito nessa quebra, que ele era nada em 2019, nada, um banco com patrimônio de 300 milhões de reais, isso não é absolutamente nada. Obviamente, a gente viu todas as conivências por todos os lados que permitiram que ele se tornasse esse monstro gigantesco, onde grande parte dos bancos, os principais, estão financiando toda essa irresponsabilidade e corrupção que está vindo à luz do dia. Então, é claro que o Fundo Garantidor de Crédito, o primeiro ponto agora, Caniato, terá que ser recapitalizado. E quem vai recapitalizar? Obviamente os bancos grandes, porque eles têm mais capacidade disso. E obviamente eles, sendo obrigados a financiar esse escárnio que estamos vendo, eles obviamente buscarão algum tipo de legislação. Eu mencionei aqui há poucos dias também que o Fundo Garantidor de Crédito nasceu em 1995. A atualização do sistema financeiro, ele foi natural como um mercado relativamente aberto, digamos assim. Mas as regras do Fundo Garantidor de Crédito são as mesmas desde 1995. É claro que as regras desenhadas na metade da década de 90 não satisfazem mais as necessidades de hoje em dia, de 2026, num mercado completamente tecnológico e muito mais aberto, com novas instituições financeiras, abrindo margem para esse tipo de corrupção. Então fica bastante claro que essa discussão terá que ser feita e urgente.
urgente antes que novos bancos possam vir ter problemas, e o Fundo Garantidor de Crédito tem aqui, mais uma vez, intervir com relação a isso, e claramente terá que ser recapitalizado. Como eu falei, ele tinha 130 bi, gastou aí 52 bilhões, então nós estamos falando que ele teve uma baixa importante contábil e, portanto, para não trazer fragilidade para o sistema e até desconfiança dos investidores que possam vir a correr e sacar os seus dinheiros de bancos médios, ele precisa recapitalizar e passar a mensagem. A regra mudou, eu estou aqui, se der problema, não mais passaremos por algo tão absurdo como estamos vendo agora. Mas, de novo, há interesses por todos os lados e não vai ser fácil do dia para a noite. Agora, rapidinho, viu, Bruno? Tiro curto só, porque algumas pessoas perguntaram como o fundo ele é criado. Assim. Os aportes, eles são proporcionais ao dinheiro que cada banco possui, né? Então, isso quer dizer que o ressarcimento dos clientes do Master, por exemplo, tem dinheiro que foi aportado pelos grandes bancos. Então, é possível afirmar que os clientes de outros bancos ou os outros bancos acabaram bancando também esse movimento de ressarcimento do Banco Master. As regras poderão ser alteradas também a partir desse exemplo, Bruno? Rapidamente. Claramente, a alíquota é igual para todos os bancos, tá? Então, os produtos que são elegíveis a serem devolvidos em caso de falência bancária, CDB, LCI, LCA, o montante que cada banco tem em depósitos, são esses passivos, CDB, LCI, LCA, os bancos têm que pagar 0,0125% desse montante total ao Fundo Garantidor de Crédito. Então fica claro que os bancos grandes, o 0,0125 é muito maior do que de um banco pequeno. Então ele acaba pagando essa conta e o contribuinte, obviamente, também, porque é mais dinheiro que poderia estar em mão do sistema para ser usado, por exemplo, como crédito, e ele tem que ser depositado lá e deixado quieto, portanto, menos dinheiro disponível. Você, Dávila, a pressão dos bancões, das grandes instituições financeiras, diante de exemplos de que alguma coisa fugiu daquilo que eles imaginavam, devem pressionar para alteração no regramento, Dávila, de como você gere o recurso do FGC? Alguma coisa vai precisar ser feita, né? Mais do que o FGC, eu concordo com o Bruno Mussa, rever regras do FGC, é rever regras do Banco Central da governança, porque o FGC emitiu 38 alertas antes do Banco Master explodir. Não é por falta de alerta. 38 alertas não é alarme falso, são dados sólidos de que havia coisa errada lá. Então, o que tem que rever são regras de governança na fiscalização do Banco Central. O Banco Central atuou, aqui nós todos estamos aplaudindo a atitude do Banco Central, mas é preciso revisar onde falhou, porque demorou muito. E isso é fundamental, porque senão esses alertas caem em vão. E aí o que acontece, você pode ter uma crise bancária muito mais séria, de total desconfiança no sistema. Então, eu vejo que o Banco Central vai ter que rever as regras do jogo. Vou dar um exemplo de uma regra que precisa ser revista. Caniato, você sabia que os fiscais que atuam no setor financeiro, olhando esses bancos, têm que responder na pessoa física se há uma intervenção no banco? Bom, se tem que responder na pessoa física, você imagina que é só na última instância, nos 47 do segundo tempo, que a pessoa vai assinar um papel dizendo que é hora de intervir no banco. Isso é ruim. Como assim, pessoa física? Isto é a instituição Banco Central. Então, isso faz com que a intervenção ocorra muito tarde. E ocorrer muito tarde, acontece isso que nós estamos assistindo. Então, esta é apenas uma das regras, a meu ver, que precisa ser revisitada. Então, nós precisamos voltar a tratar das regras de governança no Banco Central para que essas decisões não sejam tomadas apenas aos 47 do segundo tempo, quando a situação já está praticamente perdida. Então, não, a sindicância que o presidente Galípolo está fazendo no Banco Central, ela é muito importante e não é para punir, para nada disso, é para entender onde falhou e melhorar as regras. Então, a meu ver, isso é muito importante que seja feita essa lição de casa dentro do próprio Banco Central. Pois é, deixa eu
perguntar, questionar o delegado Palum, porque na semana passada, ou há 2 semanas, nós falávamos muito sobre a possibilidade de uma investigação das possíveis irregularidades no Banco Master, também no Congresso Nacional, né? Ou uma comissão parlamentar de inquérito mista, ou então uma em cada casa. E há dúvidas se isso vai avançar ou não. Delegado, quais são as discussões nos grupos de WhatsApp entre os deputados? Há uma aposta de que isso avança? Olha, a gente espera que sim, né? Eu acho que toda investigação onde há fraudes é bem-vinda, né? Só teme isso quem está devendo. Mas, infelizmente, a gente vai acabar ficando nas mãos dos presidentes das 2 casas, né? Que eles têm um poder absoluto sobre os demais parlamentares, sobre os 512 deputados restantes e sobre os 80 senadores que restam, né? Então fica muito difícil, né? Mais uma vez aí a gente fica na mão de 2 pessoas ou grupos de líderes que, infelizmente, ao que parece, não desejam muito que essa investigação prospere, tanto em campo de CPI ou investigação que possa ocorrer em outros órgãos, né? Eu não consigo entender por quê, quer dizer, até entendo, né? Mas como não tenho provas, não vou ser leviano aqui em acusar ninguém. Agora, eu assino qualquer tipo de CPI, CPMI, pode assinar, tem que deixar investigar. Se tem alguma coisa que precisa ser levada a público, que tem que ser esclarecida, qual é o problema de ser investigado? Eu acho que quem não deseja isso é porque tem algum interesse por fora. Isso é bem claro. Por que não deixar prosperar uma CPI? Por quê? Não consigo entender por quê, Caniato. Pois é, inclusive há muitas discussões em Brasília, porque Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, diz que é preciso respeitar uma fila de espera de CPIs. Haveria 17 CPIs na frente e aí não poderia passar essa do Banco Master na frente das outras. Delegado Palum abriu um sorriso, deu uma risada. Por quê, delegado? Pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter um pouco de responsabilidade e falar, não quero que instaure isso, pronto, acabou. Eu acho que fica mais bonito. Porque tem uma série de CPI. Eu me lembro aqui também na Câmara de Vereadores, quando eu quis instaurar uma CPI para investigar a máfia dos transportes, que o PCC fazia parte, a desculpa esfarrapada era essa. Aí abriram uma CPI até para investigar aí o que os ferros velhos faziam, até é importante, mas espera um pouquinho. É um assunto aí que atinge milhares de pessoas, são fraudes, né, com envolvimento aí de figuras públicas ou não. Não, então vamos aguardar a fila. Tenha santa paciência, né? É inacreditável, a gente perde até a paciência aqui de ouvir que a gente tem que esperar uma fila. Não dá. Quando é conveniente para alguns, aí se utiliza a justificativa de que é preciso respeitar a fila. Rosemary, obrigado pela mensagem, viu, Rosemary? Deixa eu passar para o Bruno Musa, mas lembrando que essa foi a manifestação de Hugo Mota em relação à possibilidade de instauração dessa CPI na Câmara. Já na outra casa, no Senado Federal, silêncio absoluto. Não se fala nada sobre CPI no Senado Federal. Pelo menos Davi Alcolumbre não tem se manifestado a respeito. Bom, vamos aguardar, se passar do período de carnaval, se haverá algum tipo de avanço em relação a essa agenda. Você, Bruno, há um receio de que mais nomes de políticos poderiam vir à tona e isso prejudicaria demais, inclusive, a estratégia de partidos e dos parlamentares que tentam reeleição no processo eleitoral. E aí o entendimento não, deixa, depois a gente discute isso daí. Depois, vamos respeitar a fila. Muitos entendem que é preciso adotar essa estratégia. Veja, Caniato, com pragmatismo eu vejo 2 pontos aqui. O primeiro é aquele ceticismo que a gente sempre fala aqui com relação às instituições brasileiras e a possibilidade de você ser punido no Brasil. Ela, na minha opinião, infelizmente, ela é muito remota, mas em algum momento teremos que mudar isso ou continuaremos sendo realmente um país, o eterno país do futuro, que nem mais do presente é. Então, eu vejo 2 pontos aqui, basicamente, nesse lado. Quando está todo mundo envolvido, e todo mundo, obviamente, tem grandes exceções, mas um modo de dizer aqui, quando tem gente de todos os lados, de todos os partidos e até instituições, poderes do Brasil envolvidos, tem muito mais probabilidade de você sentar e ter ali uma arquitetura de um acordão.
Por outro lado, você tem um momento extremamente polarizado, onde a oposição quer expor esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, muitos da oposição podem estar envolvidos nisso. Então, é um jogo de quebra-cabeças em que o Brasil terá que se sair dele. Quando eu falo Brasil, eu, inclusive, nos coloco enquanto civis, porque cabe a nós pressionarmos tudo isso e nos indignarmos com absolutamente tudo que está acontecendo. Não pode vir uma solução apenas de dentro da máquina. Afinal de contas, se, ao que parece, os grandes nomes, os principais líderes estão envolvidos de alguma forma, eles arquitetarão também a solução para que eles passem o mais ileso possível. Por outro lado, nós somos uma maioria, nós, enquanto população civil, nós temos que pressionar e nos indignarmos com absolutamente tudo isso que está acontecendo. Não mais acharmos graça com relação a isso. E veja, eu estava agora viajando, estava no interior com um grupo de amigos e me parece que as pessoas, mesmo não sendo tão politizadas, alguns mais, outros menos, há uma certa indignação maior. Pessoas que trabalham lá na nossa casa no interior, pessoas que trabalham ali, se mostrando indignados. E são pessoas que não são necessariamente politizadas, não têm um nível de instrução altíssimo, mas estão lá indignados com o que aconteceu no Carnaval, com o que está acontecendo no nível de corrupção. Então isso está passando por uma base de uma sociedade que começa a discutir tudo isso. Então, eu não espero nada do Alcolumbre ou do próprio Senado, que parta deles isso. Infelizmente, nesse ponto, eu sou completamente cético, mas quanto mais pressionarmos em ano de eleição, eu sempre lembro que grande parte dos políticos precisam entregar pelo menos um mínimo que a sociedade demanda, senão a coisa começa a ficar complexa. E veja, as principais notícias desse carnaval dos últimos dias é que, inclusive, dentro do judiciário começa a gerar diferenças entre eles e discussões importantes. E aí acende a luz amarela, hein? Amarela para eles e talvez um pouco de esperança para a gente. Pois é, enquanto o Dávila fez o último comentário dele, o Cláudio Antelo, obrigado pela audiência, viu, Cláudio? Ele enviou uma mensagem, na verdade fazendo um questionamento. Ele escreveu o seguinte: Dávila, a questão da demora do Banco Central em intervir não se deu por questões de tráfico de influência ou política, enfim, um questionamento dele. Não dá para respondermos ao questionamento do Cláudio, né, Dávila? Mas com o avanço das investigações em várias frentes, talvez, inclusive, algum problema, algum erro de protocolo do Banco Central venha à tona também, né? Teoricamente, o Banco Central é um órgão técnico que não se influencia, não se deixa influenciar pela política. Portanto, ele segue ali um padrão rigoroso da avaliação dos bancos, a condição financeira dos bancos, e atua de acordo com uma análise técnica. O que eu estou questionando é que, se essa análise técnica demora muito, porque tem muitos percalços pelo caminho, inclusive esse de que quem vai assinar a intervenção, a liquidação de um banco vai responder na pessoa física, que isso pode levar a toda a intervenção num momento de estresse máximo. Então, nós precisamos ter algum tipo de medida anterior para que esse sinal de alerta, esses 38 sinais de alertas do Fundo Garantidor, sirva de alguma forma de alerta para uma ação mais enérgica do Banco Central antes do processo de liquidação. Então, a meu ver, é isso que nós precisamos rever, essas regras. Isso é o que é atitude madura, Canhato. A atitude madura é o seguinte: quando acontece uma crise, você revê todos os processos para saber o que deu certo, o que deu errado, onde é que tem que melhorar e onde é que a gente tem que continuar com o rigor existente. Então, não é nenhuma crítica ao Banco Central, pelo contrário, acho que nós temos que elogiar a atitude do Banco Central, mas que os procedimentos tomaram muito tempo e agora, cada dia que passa, nós vemos que essas ramificações, ou seja, o modelo de pilantragem do Banco Master se espalhou para pequenos bancos que fizeram a mesma coisa, replicaram esse modelo. É isso que é o sinal de alerta que nós precisamos ver, porque isso numa escala grande. O Bruno bem lembrou aqui, a gente está falando de 40% do dinheiro do Fundo Garantidor. Pô, se amanhã é 100% do Fundo Garantidor, a gente vai ter que colocar dinheiro do Tesouro, porque vai fazer o quê? Não vai salvar o sistema financeiro? Então, é aí que é o momento importante. E, por último, aqui apenas uma resposta ao meu amigo cético Bruno Musa e a indignação do meu amigo Palumbo, é que tem um jeito para furar essa fila da CPI. É a CPMI. Se tiver as assinaturas suficientes,
não tem cartão vermelho nem do presidente da Câmara e nem do presidente do Senado. Então, o que a gente tem que estar fazendo aqui, né, Palumbo, é se organizando para fazer a tal da CPMI e passar por cima desse rolo compressor que não quer ouvir nem falar em Banco Master, porque o que tem de gente com rabo preso nessa história é algo que deve tirar o sono de muita gente no Congresso Nacional. Pois é, o Dávila mencionou rabo preso. Delegado Palumbo, o Ministério Público pediu para que o Tribunal de Contas da União investigue autoridades que teriam participado de festas promovidas por Daniel Vorcaro em Trancoso. Quem não conhece, Trancoso é um destino muito badalado na Bahia, né? Uma praia que reúne pessoas com alto poder aquisitivo, e aí o evento se chamava Cine Trancoso, era organizado por Daniel Vorcaro. E aí há a informação de que muitas autoridades de vários poderes da República participavam desses eventos. Naturalmente, com o avanço dessas investigações, talvez informações comecem a ser divulgadas. Não sei se na íntegra ou informações fragmentadas, mas isso tem um potencial de prejudicar muito a estratégia, por exemplo, de um partido político em ano de eleição. Há um temor em Brasília, o senhor que é deputado federal, conversa com muita gente, há um temor em Brasília de que histórias cabeludas, sei lá, documentos, fotos, vídeos venham à tona a respeito dessa relação entre autoridades e Daniel Vorcaro, delegado Palumbo? Olha, Caniato, no meu primeiro ano de mandato, primeiro mês, fui convidado para ir numa festa de uma figura que eu não vou falar, para nunca mais voltar. Então eu vou hotel, aeroporto, Câmara, São Paulo e assim vou. Não fiquei um final de semana, não fiquei uma sexta, sábado, domingo, não fico em Brasília. Vou até o Congresso Nacional e volto na quinta-feira. Agora, essas festas aí as pessoas sabem, a gente sabe que existe essas festas, né? Eu sei de uma coisa, eu não vou e não estive em nenhuma festa dessa. Agora, quem esteve realmente deve estar preocupadíssimo. E aí a desculpa, não, temos que aguardar uma fila. Tem nenhuma CPI em andamento lá na Câmara, véio? Por que não coloca essa daí? Porque não querem colocar. A verdade é essa. Será que tem algum nome de algum figurão da política nacional brasileira no meio? De alguma autoridade de outro poder, judiciário, executivo? Será que seria isso? E aí fico com a desculpa. Não. Temos que aguardar a fila. Tem 15 na frente. Mas que tipo de CPI? Será que interessa tanto quanto esta? Aí, creio que não. É que não tem vantagem política. Agora estamos num ano eleitoral. Então a impressão que eu tenho, claro que sou um deputado federal de primeiro mandato, estou aprendendo ainda, né, como é que funciona. Eu acho que eles vão empurrar com a barriga, e não vão instaurar absolutamente nada, a não ser que tenha um clamor público gigantesco e aí possa ser que alguma coisa mude. Caso contrário, eles vão esperar o carnaval, a escola do presidente caiu, e assim vai tocando o balde até chegar a época da eleição, muda o governo ou não muda o governo e continua a mesma coisa, Caniato. Pois é, só para finalizar essa discussão, daqui a pouco eu trago informação sobre o ex-presidente do Banco de Brasília, pediu uma nova audiência com a Polícia Federal, teria novas revelações a fazer. Então a gente vai trazer em detalhes isso daqui a pouco. Só pedir para o Bruno Musa finalizar essa discussão, a informação que diz respeito dos eventos promovidos por Daniel Vorcaro, o pedido feito pelo Ministério Público ao TCU para que avance uma nova frente de investigação sobre essas festas que reuniam pessoas muito importantes, Bruno Musa. E é preciso projetar de que maneira essa situação ou essas informações relacionadas às festas poderiam comprometer figuras importantes dos poderes da República, e isso também sirva de trunfo ou de carta na manga para Daniel Vorcaro. Deve ter muita gente sem dormir aí há muito tempo, viu? Porque essas festas, pelo visto, pelo menos ao que está sendo noticiado, eles tiveram o cuidado, digamos assim, de trazer, inclusive, garotas de programa, segundo as principais matérias, 4 garotas de programa para cada participante, em que elas vieram de países como Suécia, Dinamarca. Afinal de contas, para ela, aquelas figuras públicas não são ninguém, alguém comum,
e também não falam português, portanto não entendem ali o que estava acontecendo, uma diminuição da probabilidade de ser usado como chantagem. Então manda um avião particular, busca essas pessoas, trazem para as festas, pagam elas conforme e mandam de volta para os seus países. Acabou. Perceba que há um detalhe importante nisso, né? Fica muito mais claro, muito mais difícil, e não há interesse delas também simplesmente negociarem, chantagearem. Afinal de contas, são de outro mundo distante. Então, essas pessoas que participaram agora podem estar realmente de cabelo em pé. O Vorcaro tendo esse cuidado de trazer pessoas de fora, eu duvido que ele também não teve o cuidado de colocar câmeras escondidas para justamente pensar, se um dia a casa cair, em português claro, vai ter muita gente que eu possa usar isso como trunfo ou como chantagem. Então eu acho que sim, e do meu lado cético eu já expliquei, mas o meu lado otimista, que eu fico ali em cima do muro entre o Mota e o Dávila, né? Quando a gente fala de otimismo e ceticismo. O meu lado otimista nesse ponto é que eu acredito que a tecnologia ela é muito difícil de segurar. Eu costumo fazer uma analogia com a água do rio. Quando você tenta colocar ali uma barragem para parar, ela vai encontrar meios de sair. E a tecnologia é mais ou menos essa. Será mesmo que eles conseguirão segurar essa informação para tantas pessoas em entes privados? Eu acho muito difícil. Pois é, mas se envolve avião, envolve o registro de entrada no país. E isso a pessoa pode ser de qualquer país do mundo. E, meu amigo, vocês não podem duvidar dos jornalistas brasileiros, porque se tem um documento, se tem uma digital, em algum momento o jornalista pode conseguir acessar a informação. E a freelancer, e a jornalista freelancer em qualquer canto da Europa, é fácil de achar. Dávila, quer só arrematar, passar a régua em relação ao temor de muitas autoridades de que, sei lá, informações desagradáveis, estou sendo educado aqui, informações desagradáveis pudessem vir à tona? Caniato, tem muita gente que não está dormindo ultimamente. É o telefone do Vorcaro, é o videozinho do Vorcaro, é gente pendurada com decisões que vai ter que explicar porque queria comprar carteira que não tinha nada, num banco quer comprar uma carteira de um banco que não tem nada ali, só fraude. Tem muita gente que tem que dar explicação. E quando você vai ver, todo mundo amarrado em festinha, em viagem, em favores e também em recebimento de dinheiro por ter dado uma mãozinha para o Vorcaro e facilitado algo, como, por exemplo, o pagamento de um precatório, né? Aquele precatório que estava lá engessado, de repente é pago. Ou alguém que decidiu pegar todo o dinheiro de um tribunal e depositar no Banco Master. Ou, quem sabe, aquele fundo previdenciário do Estado que viu ali, que excelente, vamos colocar o nosso dinheiro nesses CDBs que pagam acima de mercado. Portanto, tem muita história ainda para vir à tona. E isso, a festinha, é apenas a ponta do iceberg do tamanho da encrenca que está por trás do escândalo do Banco Master.